Estamos aqui de volta para continuar o nosso estudo da legislação educacional. Nesse caso, a nossa continuidade diz respeito à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa conhecida, queridíssima LDB, não é verdade? Então, já vimos algumas questões, já estudamos alguma parte anterior, já vimos algumas coisas da educação básica, já vimos os níveis, já vimos o que é educação, já vimos princípios, já vimos finalidades. Uau, quanta coisa a gente viu, mas vou dizer para você... Ainda falta coisa para a gente ver, sabia? Pois é, falta. Mas a gente vai começar a corrigir isso exatamente agora. Vamos continuar a estudar, vamos aprender cada vez mais, saber da lei que rege o nosso ofício e, assim, conseguir os melhores resultados nas melhores provas em tudo que a gente faz, ok? Continuando as aulas anteriores que nós já tivemos, agora a gente vai pegar o que está presente na LDB a respeito de currículo. Sim, esse assunto que você sabe que está sempre presente nas provas, que todo mundo pergunta, que gera dúvidas, que tem mudanças, que a gente precisa ficar de olho, né? Então, aqui a gente está falando do currículo na educação básica, de uma forma ampla. Então, lembra, o que compõe mesmo a educação básica? Pois é, educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, vamos pensar aqui que esta lei vai nos oferecer alguns elementos para a gente poder pensar o currículo dentro destas 3 etapas que compõem a educação básica, ok? Então, vamos lá. Artigo 26 da lei, ele vai dizendo o seguinte, se vocês olharem, ele tem uma modificação, mas ele é de 2013, a primeira modificação de 2013. Eu deixei a data aí só para vocês entenderem que a partir da mudança, 2013, o que muda é a obrigatoriedade, muda a questão da educação infantil, então muda também a ideia de currículo. Olha o que ele traz na lei, na letra da lei. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, educação básica, né? Tem que falar dos 3. Devem ter base nacional comum, ok? Guarda esse nome, hein? Base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, olha só. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Falou em currículo, pensa. Base nacional comum e parte diversificada. Base nacional comum, como o nome diz, é uma base que tem uma discussão nacional, porque ela é presente em todo o Brasil e ela é comum a todas as escolas. A parte diversificada não é base nacional comum porque ela é diferente. Por quê? Porque ela é aquilo que vai trazer para este currículo as características regionais e locais da sociedade, a cultura, a economia, tudo aquilo que diz respeito àqueles alunos. Então, é esse desenho, ó. Base nacional comum, parte diversificada. Um complementa o outro. Para dar um exemplo, ok, os alunos vão aprender artes. Artes é um conteúdo curricular da educação básica. Mas ele mora lá no lugar onde aquela arte com argila é altamente conceituada, tem excelentes artistas. Ou ele mora no lugar, por exemplo, em São Paulo, onde você tem os grafites como obra de arte. Os dois são arte, mas o que eu ensino? Faz sentido eu começar a ensinar arte com grafite para os alunos que moram lá no sertão do Piauí? Não faz. Então, o que compõe o componente de arte, aquilo que a gente vai além da base nacional comum, tem que ser a expressão dessa regionalidade, dessa questão local, e por isso é que compete a cada sistema de ensino e a cada estabelecimento de ensino pensar em definir que experiências são essas que são levadas a título de toda a questão da parte que vai complementar a base nacional, ou seja, esta parte diversificada. Ok? Bom, essa mudança tinha acontecido em 2013 e
ela continua assim, ó. Os currículos devem abranger o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Esses currículos aqui são base nacional comum. Tem que ter. Você sai daqui, vai para uma escola lá, sei lá, no Rio Grande do Norte. Tem que ter esses conhecimentos. Vai para uma escola no Mato Grosso, tem que ter esse conhecimento. Vai para uma escola lá no Rio Grande do Sul, tem que ter esses conhecimentos. Essas áreas estão presentes, tá? Agora, para complementar isso daqui, em 2017, houve uma alteração no que diz respeito ao componente curricular de arte. Olha só o que a lei diz agora. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. É o seguinte, era, deixou de ser, voltou a ser. A nossa lei é assim, fantástica, né? Então, vamos lá. A arte nas suas expressões regionais. Então, não adianta você ficar estudando história da arte. A gente está falando especialmente da arte nas expressões regionais, que é componente curricular obrigatório da educação básica. Componente curricular obrigatório não é a disciplina necessariamente. Componente curricular obrigatório é o aluno ter acesso a esse estudo, acesso a esse tema, acesso a essas discussões. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular arte. Então, se o menino tem no currículo dele aula de música, música é arte. Ele está sendo contemplado com o componente curricular. Se ele tem aula de teatro, ele está sendo contemplado com o componente curricular. Se ele tem aula de artes visuais ou de dança, do mesmo jeito. Então, todas essas áreas, tá? Todas essas linguagens compõem o que a lei entende como arte, aquela que faz parte de toda a educação básica, aquele conteúdo que é obrigatório em toda a educação básica. Continuando, outro assunto e outro componente curricular para além daqueles que a gente já viu, tá? Educação física. Educação física, gente, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, vamos entender? Educação física integrada à proposta da escola. Componente curricular obrigatório da educação infantil e do fundamental. Ó, quem saiu? Quem saiu? Não tem obrigatoriedade aqui escrita para o ensino médio, tá? A prática é facultativa ao aluno, que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, trabalha 6 horas ou mais, a prática é facultada. Ou seja, faz a prática se quiser, mas o componente curricular ele continua existindo, tá? É só a prática, o garoto vai ter que ter avaliação, frequência e tudo mais. A prática é facultada. É facultada também para aqueles que têm mais de 30 anos de idade. Também é facultada para quem estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Então, tem algumas situações em que o sujeito está fazendo o serviço militar ou então faz alguma coisa que tem uma prática de educação física muito intensa. Ele tem a prática da disciplina na escola facultada. A mesma coisa para quem tem prole. Quem tem prole já tem que correr demais atrás dos filhos, né? Então não precisa fazer a prática da educação física, mas continua com o componente curricular. De novo, repito, a avaliação e outras questões fazem parte. Lembra que tem uma condição que não está colocada aqui, que não é explícita na lei, mas que está amparada por decreto, que é a questão de algumas condições de saúde. Existem alguns indivíduos com algumas condições de saúde que os impedem da prática da educação física. Ok, a prática ela pode ser, então, facultada a esse aluno, mas a disciplina continua existindo, ok? Vamos continuar. Outro assunto, o ensino da história do Brasil. História do Brasil, a gente precisa conversar muito sobre ela, até porque as visões que nós
enquanto estivemos na escola, construímos sobre a história do nosso Brasil, são visões assim muito eurocêntricas, muito fincadas no olhar europeu de dominador, né? E sem considerar o olhar dos outros povos que estavam aqui e das lutas desses povos. Então, a história do Brasil, de acordo com a lei, vai ter que levar em conta as contribuições das diferentes culturas e das diferentes etnias para a formação do povo brasileiro, e especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Então, é trabalhar a história do Brasil, considerando todas as contribuições dos povos e saindo daquela vertente eurocêntrica, ampliando para as contribuições indígenas e para as contribuições africanas. Isso é, de fato, como se a gente estivesse voltando atrás, recuperando, tá? Considerando algumas coisas que até bem pouco tempo atrás não eram consideradas na educação brasileira, no ensino e na aprendizagem da história do nosso país. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Notem que é 2017. Você vai dizer assim, mas já ofertava a língua inglesa antes? Sim, já ofertava. Mas muda a redação, muda o interesse, muda alguma coisa e isso muda também. E o que mudou aqui de muito importante? No currículo do ensino fundamental, tinha que, antes dessa perspectiva de 2017, era ofertada uma língua estrangeira, a critério, a cargo de escolha do sistema de ensino. Então, o sistema de ensino podia optar por francês, o sistema de ensino podia optar por espanhol, pela língua que fosse. E agora, de acordo com a legislação, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, a oferta da língua inglesa entra como uma obrigatoriedade. Ficou claro para você? Você que é professor de inglês pode ficar mais feliz, né? Porque surgirão várias oportunidades para você. Porque o inglês entra como a disciplina, a língua obrigatória para as crianças a partir do 6º ano. Ainda numa alteração de 2017, a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Então, assim, todos os temas transversais que dizem respeito ao ensino fundamental, a gente vai ver alguns daqui a pouco, eles podem estar na integralização curricular. Ou seja, eles fazem parte do próprio currículo sem necessariamente serem estudados separadamente, tá? Então, eles podem estar em projetos, eles podem estar em pesquisas, sempre envolvendo esses temas que a gente vai começar a ver. Olha só o que a gente pode começar a incluir como algo extra que a lei traz. Essa é uma alteração de 2014, tá? Já tem algum tempo, mas possivelmente vai ser uma surpresa para você. Olha o que a lei diz. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Entendeu? Vamos repetir? O que a gente está dizendo? Que, no mínimo, 2 horas por mês. Olá, meus amigos, minhas amigas. Quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Laconcurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.